Olá, mentes curiosas e exploradores do profundo. Bem-vindos ao nosso cantinho do conhecimento, onde desenterramos os segredos mais bem guardados da história. Hoje embarcamos em uma jornada que não apenas cruza continentes, mas também as próprias fronteiras da realidade e da consciência. Uma viagem à Índia antiga. Você já sentiu que o universo é maior e mais estranho do que nos contaram? Já se perguntou se civilizações antigas sabiam algo que nós esquecemos? A resposta a essa pergunta pode estar oculta em textos de mais de 3.000 anos de idade, escritos em uma linguagem que era considerada o próprio som da criação. Hoje vamos decifrar o código narrativo do pensamento hindu e budista. Não falaremos de religião no sentido convencional, mas de um sistema operacional para a mente e um mapa do cosmos que desafia nossa compreensão moderna. Preparem-se, porque estamos prestes a abrir um portal para um universo infinito de histórias. Antes de começar, queria contar algo sobre as imagens que veem, pois para dar vida a esta narrativa, usei ferramentas de inteligência artificial para gerá-las. Então pensem nelas como uma tela, uma forma de ilustrar as ideias e o ambiente do que estou contando. Nem sempre serão uma representação exata ou literal, mas um acompanhamento visual para que vocês soltem a imaginação comigo. Espero de coração que gostem. Nossa jornada começa com um som, não uma palavra, mas uma vibração. Os textos mais antigos da Índia, os Vedas, não foram concebidos como livros para serem lidos em silêncio. Eram hinos para serem cantados, mantras cujo poder residia em sua ressonância sônica. Os sábios que os compuseram, os rishis, viam-se como meros receptores de uma verdade eterna. Imaginem isto. Para os antigos rishis, o universo inteiro era sustentado pelo RTA, a ordem cósmica. Este não era um deus pessoal, mas um princípio, uma lei natural impessoal que governava tudo, desde o movimento das estrelas até a moralidade dos atos humanos. Cantar os Vedas era uma forma de sintonizar com essa harmonia universal, de participar ativamente na manutenção do cosmos. Esses textos descreviam um panteão de deuses, os Devas, que não eram como os deuses gregos, cheios de caprichos humanos. Eram personificações das forças da natureza. Agni era o fogo, Indra o trovão, Surya o sol. Através de rituais e cantos, os humanos não pediam favores, mas negociavam e colaboravam com essas forças para manter o equilíbrio do mundo. Mas com o passar dos séculos, algo incrível aconteceu. O foco começou a mudar. O pêndulo do pensamento moveu-se do ritual externo, do cosmos de fora, para um universo muito mais misterioso e próximo. O universo que cada um de nós carrega dentro. Essa revolução do pensamento é conhecida como as Upanishads. As Upanishads são diálogos filosóficos, frequentemente entre um mestre e seu discípulo, que exploram as perguntas mais profundas da existência. Quem sou eu? O que é a realidade? O que acontece depois da morte? Deixaram de focar nos deuses externos para buscar a divindade no interior da consciência humana. Aqui nascem dois conceitos, que são o coração do pensamento hindu. O primeiro é Brahman. Pensem em Brahman não como um deus com barba, mas como a realidade última, o tecido do qual todo o universo é feito. É a consciência pura, infinita e impessoal que subjaz em cada átomo e em cada galáxia. É o oceano completo. O segundo conceito é Atman. Esta é a gota desse oceano que reside dentro de você. É sua essência, seu eu mais profundo, o observador silencioso por trás de seus pensamentos. Não é sua personalidade, suas memórias ou seu ego. É a centelha de consciência pura que o anima, a gota individual que acredita ser separada do oceano. E aqui vem a revelação mais impactante das Upanishads, a equação que mudou tudo. Tattvamasi, que se traduz como tu és isso. O que significa que o Atman, sua essência individual, não é diferente de Brahman, a realidade universal. A gota é o oceano. Não há separação. Descobrir isso é alcançar a libertação, o moksha. Essa virada para o interior foi uma verdadeira revolução. O poder já não estava nas mãos dos sacerdotes que realizavam rituais, mas nas de qualquer indivíduo disposto a empreender a jornada do autoconhecimento. O laboratório para entender o universo já não era o altar, mas a própria mente através da meditação. Ora, se as Upanishads levantaram as grandes perguntas e respostas, como tudo isso era colocado em prática? A resposta veio em uma forma literária completamente nova e fascinante: os Sutras. A palavra sutra significa fio ou fibra, e é exatamente isso que são, fios de conhecimento. Um sutra é uma afirmação incrivelmente concisa, um aforismo, que contém uma grande quantidade de sabedoria no menor número de palavras possível. São como arquivos compactados de conhecimento. Por si só podem parecer crípticos, quase incompreensíveis. Precisam de um comentário, de um mestre que os descomprima e revele seu significado.
O exemplo mais surpreendente dessa técnica não é filosófico, mas gramatical. O Ashtadhyayi de Panini é um conjunto de quase 4.000 sutras que descrevem a gramática completa do sânscrito. É tão preciso e algorítmico que é considerado o precursor da linguística computacional moderna. É, literalmente, uma linguagem de programação para uma linguagem humana. No campo da filosofia, os Yoga Sutras de Patanjali são o exemplo mais famoso. Em apenas 196 aforismos, Patanjali traça um mapa completo da mente humana e oferece um guia passo a passo para acalmar suas flutuações e alcançar um estado de clareza e união com a realidade. É um manual de usuário para a consciência. Os sutras representam a sistematização do conhecimento. Se os Vedas eram a inspiração poética e as Upanishads a indagação filosófica, os sutras são a ciência. Criaram um método rigoroso para transmitir ideias complexas de geração em geração, garantindo que a essência do conhecimento não se perdesse. Mas a filosofia abstrata e os manuais técnicos não são para todos. Como transmitir essas ideias sobre o dever, a alma e o cosmos às pessoas comuns? A resposta foi através da forma de comunicação mais poderosa já inventada, a história. Assim nasceram as grandes epopeias da Índia, o Ramayana e o Mahabharata. O Ramayana narra a história do príncipe Rama, cuja esposa Sita é sequestrada pelo rei demônio Ravana. É uma história sobre o Dharma, o dever ou a conduta correta. Rama é a encarnação do homem ideal, o rei ideal, o esposo ideal. Sua jornada é uma exploração de como manter a retidão mesmo nas circunstâncias mais adversas. Por outro lado, o Mahabharata é uma fera completamente diferente. É a epopeia mais longa já escrita, 7 vezes o comprimento da Ilíada e da Odisseia juntas. Narra a luta pelo poder entre dois ramos da mesma família, os Pandavas e os Kauravas. Mas é muito mais do que uma simples história de guerra. O Mahabharata é uma enciclopédia da condição humana. Explora a ambiguidade moral, a traição, o amor, o sacrifício e a dúvida. Seus personagens não são brancos ou pretos como no Ramayana. São complexos, cinzentos, cheios de falhas e virtudes, o que os torna incrivelmente humanos e próximos mesmo hoje. E no coração do Mahabharata encontra-se uma joia da literatura mundial. A Bhagavad Gita, ou a Canção do Senhor. É um diálogo de 700 versos entre o guerreiro Arjuna e seu auriga que se revela como o deus Krishna. Ocorre pouco antes de a grande batalha começar. Arjuna desespera-se ao ver que tem que lutar contra seus próprios parentes e mestres. Recusa-se a lutar. Krishna então lhe dá uma lição magistral sobre o dever, dharma, a ação, karma e a natureza da realidade. Explica que ele deve agir sem apego ao resultado, cumprindo seu dever em prol da ordem cósmica. Essas epopeias não eram apenas entretenimento. Eram itihasa, que se traduz como assim foi verdadeiramente. Eram consideradas histórias reais que serviam como estudos de caso para que as pessoas entendessem os conceitos filosóficos das Upanishads em um contexto narrativo. Eram simulações morais para guiar a vida de milhões. Enquanto essa tradição, conhecida como Brahmânica, se desenvolvia, outro grande pensador estava prestes a iniciar uma nova revolução espiritual. Seu nome era Siddhartha Gautama, um príncipe que renunciou ao seu palácio para buscar uma solução para o problema universal do sofrimento humano. Após anos de busca e meditação, Siddhartha alcançou a iluminação sob uma árvore Bodhi e tornou-se o Buda, que significa o que despertou. Seu ensinamento central era simples e profundo. A vida é sofrimento, o sofrimento é causado pelo desejo e apego e há um caminho para se libertar desse sofrimento. O budismo pegou muitos conceitos do pensamento hindu, como o karma e o renascimento, que é a ideia de que nossas ações nos prendem a um ciclo de morte e reencarnação. No entanto, o Buda rejeitou a ideia de uma alma individual permanente, o Atman. Em seu lugar, ensinou o conceito de Anatman, ou não eu. Para o Buda, o que chamamos de eu é apenas uma coleção temporária de componentes físicos e mentais em constante mudança. Aferrar-se a essa ilusão de um eu permanente é a raiz do nosso sofrimento. A libertação, o nirvana, é a extinção dessa falsa ideia e a compreensão da impermanência de todas as coisas. A narrativa budista também utilizou as histórias como uma ferramenta de ensino fundamental. As Jatakas são uma coleção de mais de 500 fábulas que relatam as vidas anteriores do Buda em suas diversas reencarnações, às vezes como um animal, às vezes como um rei, mas sempre aprendendo uma lição de compaixão ou sabedoria. Essas histórias eram simples na superfície, mas continham profundas verdades psicológicas. Eram acessíveis para todos, de uma criança a um erudito, e tornaram-se um dos veículos mais eficazes para a difusão do budismo por toda a Ásia. Demonstraram que uma boa história podia mudar a mente e o coração das pessoas.
Tanto as tradições hindus quanto as budistas compartilhavam uma visão do tempo muito diferente da nossa. Não viam o tempo como uma linha reta que vai do passado ao futuro, viam-no como um ciclo. O universo passa por ciclos intermináveis de criação, sustentação e dissolução, conhecidos como yugas. De acordo com essa cosmologia, vivemos no Kali Yuga, a era da escuridão e da ignorância, que no final será destruída para dar lugar a um novo Satya Yuga, uma nova idade de ouro. Essa ideia de um universo cíclico e eterno elimina a ansiedade de um final único e definitivo. Tudo já passou antes e tudo voltará a passar. Pense nisso por um momento. Enquanto o pensamento ocidental se baseou em grande parte em uma narrativa linear de progresso, a visão indiana sempre foi cíclica e recursiva. Isso impregna toda a sua narrativa, desde os ciclos de renascimento da alma individual até os imensos ciclos de criação e destruição do cosmos. E é aqui que a antiga narrativa indiana se torna assustadoramente moderna. Em seus textos, encontramos descrições de universos múltiplos, de realidades paralelas e de durações de tempo tão vastas que fazem a idade do nosso universo parecer um simples piscar de olhos. Eram conceitos que a ciência ocidental só começou a explorar no último século. Carl Sagan, o famoso astrônomo, ficou fascinado pela cosmologia hindu, assinalando que é a única das grandes tradições religiosas do mundo em que as escalas de tempo correspondem às da cosmologia científica moderna. Falavam de bilhões de anos de kalpas muito antes de termos telescópios para medi-lo. Então qual é o código secreto que descobrimos? É este que todo o sistema narrativo da Índia antiga, dos Vedas a Jatakas, é uma tentativa monumental de mapear a consciência. Não apenas para entender o universo de fora, mas para demonstrar que esse universo está intrinsecamente conectado ao universo de dentro. Vimos como essa narrativa evoluiu. Começou com o som e o ritual para harmonizar com o cosmos. Depois interiorizou-se para buscar a divindade dentro da própria alma. Depois sistematizou-se em códigos para preservar o conhecimento. E finalmente dramatizou-se em grandes histórias para ensinar a milhões de pessoas como viver. Esses textos não são relíquias mortas de um passado esquecido. São uma biblioteca viva da experiência humana, uma exploração da mente que continua sendo incrivelmente relevante. Nos lembram que as perguntas mais importantes são as que fazemos a nós mesmos no silêncio da nossa própria consciência. Em um mundo obcecado com informações externas e validação social, esse universo narrativo nos convida a fazer o contrário, a olhar para dentro. A entender que somos co-criadores da nossa realidade através de nossas ações, nossos pensamentos e nossa intenção. Esse é o poder do Dharma e do Karma. A grande narrativa da Índia nos ensina que não estamos separados do cosmos, mas somos uma expressão dele. Que cada vida, por menor que seja, é um universo de experiências e que a maior história é a que se desenrola dentro de nossa própria mente. Um conceito ao mesmo tempo humilde e extraordinariamente empoderador. Os Vedas nos deram o som do universo, a vibração original que põe tudo em movimento. Nos ensinaram a ouvir a ordem cósmica no ritmo da natureza e no silêncio entre nossos pensamentos. Uma lição fundamental de conexão com o todo, uma conexão que talvez tenhamos perdido com o ruído da vida moderna. As Upanishads nos presentearam com a introspecção, a viagem mais corajosa de todas, a viagem para o interior. Plantaram em nós a semente da dúvida mais revolucionária, a ideia de que a verdade última não se encontra em um templo externo ou em um livro sagrado, mas no núcleo do nosso próprio ser, esperando para ser descoberta. Os sutras nos mostraram o poder da precisão e da estrutura. Nos ensinaram que mesmo as ideias mais complexas e espirituais podem ser organizadas, destiladas e transmitidas com uma eficiência quase matemática. Demonstraram que a lógica e a espiritualidade não são inimigas, mas duas faces da mesma moeda da sabedoria. As grandes epopeias, o Ramayana e o Mahabharata, nos mergulharam no drama humano. Nos mostraram que a filosofia não é um exercício abstrato, mas algo que se vive nas trincheiras das decisões diárias, nas complexidades do amor, da lealdade e do conflito. Nos deram arquétipos para entender nossas próprias lutas. E finalmente, as narrativas budistas nos ofereceram um caminho de compaixão e desapego. Nos ensinaram, através de fábulas simples, que a chave para a paz não é mudar o mundo, mas mudar nossa percepção dele. Uma lição de simplicidade radical em meio à complexidade da existência. Esse vasto oceano de histórias não é apenas literatura. É uma psicologia, uma cosmologia e um guia ético que moldou bilhões de vidas. E sua influência não ficou na Índia? Através da rota da seda e dos mares, essas ideias viajaram, se transformaram e enriqueceram outras culturas. Pensemos no conceito de karma.
Hoje em dia é uma palavra usada em todo o mundo, frequentemente de forma superficial, mas sua origem é profunda. É a lei de causa e efeito aplicada à moral. Não é um castigo divino, mas a consequência natural de nossas próprias ações, um mecanismo de aprendizado cósmico. Ou consideremos a meditação uma prática que nasceu no contexto dessas tradições. Hoje, estudos de neurociência em universidades como Harvard e Stanford confirmam seus benefícios para reduzir o estresse, melhorar a concentração e, literalmente, remodelar nosso cérebro. A ciência moderna está validando a sabedoria antiga. A ideia de ahimsa, ou não violência, popularizada por Mahatma Gandhi no século XX, tem suas raízes profundas nessas tradições, especialmente no jainismo e no budismo. É um princípio que demonstra como um conceito filosófico pode se transformar em uma poderosa ferramenta para a mudança social e política. A riqueza desse universo narrativo reside em sua diversidade. Não há um só livro, um só profeta ou um dogma único. É um debate contínuo que abrange milênios com ideias que são criticadas, reinterpretadas e evoluem. É uma tradição que valoriza mais a busca da verdade do que a posse de uma verdade absoluta. Então, da próxima vez que você ouvir a palavra Veda, não pense apenas em um texto antigo. Pense na tentativa da humanidade de ouvir o pulso do universo. Da próxima vez que ouvir Upanishad, pense na coragem de buscar esse universo dentro de você. E da próxima vez que vir uma epopeia hindu, lembre-se de que está vendo um mapa da alma humana. Essa jornada através da narrativa da Índia Antiga nos deixa com uma ideia poderosa, que as histórias que contamos a nós mesmos sobre o mundo e sobre nosso lugar nele não apenas descrevem nossa realidade, elas a criam, têm o poder de nos limitar ou de nos libertar. Desde a vibração cósmica do Om até a silenciosa compaixão do Buda, percorremos um caminho que transforma. Um caminho que nos convida a ser, ao mesmo tempo, os heróis e os narradores de nossa própria epopeia interior. Uma história que não está escrita em pedra, mas que se desenrola a cada respiração e a cada escolha. A cosmologia dos Yugas nos ensina sobre a impermanência em uma escala cósmica. Nos diz que nada, nem mesmo o universo, é para sempre em sua forma atual. Essa compreensão pode ser libertadora. Se tudo é cíclico, então cada final é também um novo começo, e cada crise contém a semente de uma nova oportunidade. A interconexão é outra lição-chave. O conceito de que Brahman e Atman são um sugere que a separação que sentimos entre nós e o mundo é uma ilusão. Cada ato de bondade para com o outro é um ato de bondade para conosco em uma forma diferente. Cada dano ao planeta é um dano ao nosso próprio corpo estendido. Essas narrativas nos encorajam a expandir nossa identidade. A não nos vermos apenas como indivíduos isolados, mas como parte de uma família, de uma sociedade, de uma espécie, de um planeta e, em última análise, do próprio cosmos. É um convite para pensar grande, sentir grande e agir com uma consciência mais ampla. Mesmo a ideia de múltiplos deuses no hinduísmo é frequentemente mal interpretada. Para muitos filósofos hindus, as diferentes deidades como Vishnu, Shiva ou Devi não são seres separados, mas diferentes facetas ou funções da única realidade última, Brahman. São como diferentes janelas para ver a mesma paisagem infinita. Essa perspectiva fomenta uma incrível tolerância. Se todas as deidades são aspectos do um, então os diferentes caminhos religiosos podem ser vistos como rotas distintas que ascendem a mesma montanha. O topo é o mesmo, embora as trilhas variem. Uma mensagem de unidade na diversidade muito necessária em nosso mundo. O budismo, com seu foco na mente, pode ser visto como uma das primeiras psicologias profundas da humanidade. O Buda foi um médico da alma. Diagnosticou a doença do sofrimento, identificou sua causa no desejo e na ignorância e prescreveu um tratamento, o óctuplo caminho, para curá-la. A ênfase na experiência pessoal é crucial. O Buda instava seus seguidores a não acreditarem cegamente em suas palavras, mas a verificarem seus ensinamentos através de sua própria experiência e prática. Eipasiko, que significa venha e veja por si mesmo. É um convite para ser um cientista do seu próprio mundo interior. Esse legado de autoexploração e debate intelectual criou uma cultura de aprendizado incrivelmente rica. Universidades antigas como Nalanda, na Índia, foram faróis de conhecimento durante séculos, atraindo estudantes e eruditos de toda a Ásia para estudar não apenas religião, mas também lógica, medicina, matemática e astronomia. Assim, o universo narrativo da Índia Antiga não é um monólito estático. É um ecossistema de ideias em constante evolução, um diálogo entre o mito e a filosofia, entre a poesia e a ciência, entre o imanente e o transcendente. Um esforço para capturar em palavras o que, em última análise, está além delas.
A história de Rama nos ensina sobre a integridade, sobre fazer o certo mesmo quando é o mais difícil. A história de Arjuna na Bhagavad Gita nos ensina sobre o dever e a ação desinteressada. E as histórias do Buda nos ensinam sobre a compaixão universal, começando por nós mesmos. Vimos que essas narrativas não são apenas para serem lidas, mas para serem vividas. O conhecimento nessa tradição não é mera informação, é transformação. O objetivo não é saber algo, mas tornar-se algo, encarnar a sabedoria na própria vida. O conceito de lila, ou jogo divino, é outra perspectiva fascinante. Sugere que toda a criação é um jogo cósmico que Brahman joga consigo mesmo. O universo é sua peça teatral. Isso pode nos inspirar a levar a vida com um pouco mais de leveza, a ver nossos problemas não como tragédias, mas como parte do drama cósmico. A exploração do som nos Vedas com os mantras prefigura a ideia moderna de que tudo no universo é vibração. A física quântica nos diz que as partículas subatômicas não são coisas sólidas, mas padrões de probabilidade, vibrações em um campo. Os rishis podem ter percebido essa verdade através da intuição. A forma como essas histórias são estruturadas, frequentemente com narrativas aninhadas, uma história dentro de outra história, reflete uma compreensão profunda da natureza fractal da realidade, onde os mesmos padrões se repetem em diferentes escalas, do micro ao macro. É um legado que nos desafia a ser mais do que simples consumidores de informação. Nos convida a ser arqueólogos de nossa própria mente, a escavar as camadas de nosso condicionamento para encontrar a essência atemporal que reside em nosso interior, o Atman. No final, o universo infinito da narrativa hindu e budista é um espelho. Nos mostra as infinitas possibilidades da consciência humana, sua capacidade para a crueldade e a compaixão, para a ignorância e a iluminação. E nos pergunta em qual dessas possibilidades escolhemos viver. Não se trata de se converter ao hinduísmo ou ao budismo. Trata-se de extrair a sabedoria universal contida nessas tradições. Trata-se de aprender a ver o mundo e a nós mesmos através de uma lente mais ampla, mais profunda e mais conectada. Um exercício de expansão da consciência. A jornada do herói, tão popular na narrativa ocidental, frequentemente trata de conquistar o mundo exterior. Nessas histórias, a jornada mais importante é a do sábio, que busca conquistar o mundo interior, a própria mente. É uma inversão da prioridade, do exterior para o interior. A ideia de que o universo é mental, que a realidade que experimentamos é filtrada e colorida por nossa própria consciência, é central nessas tradições. Mude sua mente e você mudará seu universo. Este é talvez o código mais poderoso que nos legaram. Desde a imensidão dos ciclos cósmicos até a sutileza de uma única respiração na meditação, esse sistema narrativo abrange toda a escala da existência. Nos oferece uma linguagem para falar das experiências mais profundas do ser humano, aquelas que a ciência frequentemente não consegue nomear. Essas histórias são um lembrete de que a humanidade sempre esteve buscando respostas para as mesmas perguntas fundamentais. O que mudou são as ferramentas. Hoje temos o método científico, mas os antigos tinham a introspecção profunda e o poder da narrativa para explorar o cosmos. Em resumo, esta não é uma viagem ao passado. É uma viagem a uma forma atemporal de entender a realidade que é tão relevante hoje quanto foi há 3.000 anos. Nos oferece ferramentas não apenas para entender o universo, mas para navegar nossa própria vida com mais sabedoria, propósito e paz. Decodificamos a mensagem central, a filosofia que se entrelaça em todos esses textos. A vida é uma oportunidade para despertar. Despertar da ilusão da separação, despertar para a nossa verdadeira natureza que é uma com o universo e despertar para o poder que temos de moldar nossa realidade através da intenção e da ação consciente. Então, da próxima vez que você enfrentar um desafio, lembre-se de Arjuna, que encontrou a clareza em meio ao campo de batalha. Da próxima vez que se sentir perdido, lembre-se do Buda, que encontrou a iluminação simplesmente sentando-se debaixo de uma árvore. A sabedoria está mais perto do que você pensa. Espero que esta jornada tenha aberto uma nova janela em sua mente e o tenha inspirado a explorar mais a fundo. Há todo um universo de histórias esperando para ser descoberto, um universo que, em última análise, nos leva de volta ao mistério de nós mesmos. Este é o poder da narrativa, a capacidade de empacotar a sabedoria do universo de uma forma que possa ser transmitida através das eras, de coração a coração. É o fio dourado que nos conecta com nossos antepassados e com as gerações futuras. Lembre-se, os Vedas nos sintonizam com o cosmos, as Upanishads nos mostram que o cosmos está em nós, os Sutras nos dão o mapa e as epopeias nos mostram o caminho em ação.
Um sistema completo para exploração da realidade. O universo da narrativa indiana é um oceano. Hoje apenas molhamos os pés em suas margens. Mas às vezes, uma única gota de água é suficiente para entender a natureza de todo o oceano. E essa gota, como nos ensinaram os sábios, reside dentro de cada um de nós. A jornada do conhecimento é infinita, assim como os universos de que falavam esses textos. Continue questionando, continue explorando e continue olhando tanto para as estrelas quanto para o seu próprio interior. É aí que se encontram os maiores segredos. Da próxima vez que olhar para o céu noturno, lembre-se que, para uma civilização antiga, essas estrelas não estavam apenas fora, mas também formavam o tecido de sua consciência. E que a chave para entendê-las estava no silêncio da meditação. Em conclusão, que o código oculto nos textos da Índia não é uma fórmula secreta ou uma conspiração. É uma perspectiva. Uma forma de ver a realidade como interconectada, cíclica e fundamentalmente consciente. Uma mudança de paradigma que nos convida a participar de nossa própria evolução. Desde a primeira vibração dos Vedas até a compaixão silenciosa do Buda, vimos como a narrativa pode ser a ferramenta mais poderosa para a transformação humana. Esperamos que esta jornada tenha lhes dado tanto em que pensar quanto a nós ao criá-la. Este é o tipo de conhecimento que não envelhece, que não sai de moda. É a herança de toda a humanidade, um testemunho da incansável busca da verdade e do significado que nos define como espécie. Uma busca que continua hoje com cada um de nós. Muito obrigado por nos acompanhar nesta profunda imersão no universo narrativo da Índia antiga. Foi uma honra compartilhar este espaço e este tempo com todos vocês, mentes curiosas e companheiros de viagem. Se esta jornada despertou sua curiosidade, certifique-se de se inscrever e ativar as notificações para não perder nossas próximas explorações. Gostaríamos muito de ler seus pensamentos nos comentários. Que ideia mais te impactou? Conte-nos sua teoria. Até a próxima aventura do saber.